né, os obscuros que possam acontecer no futuro. Né? Posso ser que eu esteja enganado e nós possamos ter até um domingo, um 2025 melhor do que nós tivemos nesse 2024. Não vejo assim. Né? Mas o que vier a acontecer em 2025 em diante pertence a Deus, não pertence a nós. Né? E independente do que for acontecer com a sua vida 2025, né, você precisa estar firmado no Senhor. Ele é a nossa verdadeira segurança. Né? Eu falo que pode acontecer coisas piores com a nossa família, afetar diretamente a nossa família, ou afetar a igreja como um todo, ou afetar o país como um todo. Né? Deus é a nossa segurança. Ele já prometeu que estaria conosco todos os dias. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto nós estamos aqui sentadinhos, né, tem as nossas preocupações, nossas lutas diárias, mas tem pessoas aí que querem que chegue a noite. Para que chegue a noite? Para dormir. Porque não aguenta mais estar acordado, devido ao sofrimento. Então, é preferível dormir do que estar acordado, porque aí nesse momento de sono ele esquece da sua luta. Aí você me pergunta isso, mas tem gente assim? Tem. Isso é mais normal do que nós imaginamos. Eu já passei por experiências como essa, por isso que eu estou falando para você. Né? Há momentos da vida que é melhor dormir, e as pessoas querem dormir porque não têm coragem de cometer um suicídio. Você acredita nisso? Não tem coragem de cometer um suicídio, a atentar contra a sua própria vida, e para descansar por algumas horas é melhor estar dormindo. E isso é normal em várias famílias. Né? Então, baseado nessas famílias, nós estamos em vantagem. Né? Nós temos cabeça para estar aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus. Qual é o tamanho do teu desespero? Eu coloquei essa palavra forte, desespero, porque é baseado no nosso texto que nós vamos estudar aqui. É um texto que traz desespero, traz grande tristeza, sofrimento. Né? Qual o tamanho do teu desespero? Eu quero que vocês saibam que você pode falar: Gilson, meu desespero é muito grande, eu não consigo avaliar o tamanho. Eu quero trazer para esse último domingo do ano que o teu Deus, o meu Deus, é maior o nosso desespero. Amém. Fique em paz, Ele já sabe de tudo, dos bastidores todos, o teu sofrimento lá no oculto, sozinho, aquele choro que você dá e ninguém sabe, aqueles pensamentos negativos que você tem, Deus já conhece todos. Ele te conhece mais do que você mesmo o conhece. Né? E isso traz uma vantagem para nós, porque nós somos servos dele, filho dele, e ele, por nos conhecer, ele vai nos amparar em tempo oportuno. Basta nós ficarmos na presença de Deus, independente do que seja. Eu coloquei o que é importante para você. Tem alguma coisa importante para você para 2025? Qual o grau da importância do que você deseja para 2025? Porque isso depende muito do que vai acontecer em 2025. É importante para você? Você vai conquistar isso dependendo desse grau de importância. Tem pessoas que estão sofrendo, mas aquilo não atingiu o seu íntimo mais profundo, o seu ser, e por isso ele não mudou aquela situação. Ele continua martirizando aquela vida dele ali, até o dia que ele fala: chega, eu estou cansado, não aguento mais essa vida. Aí se torna importante e você vai buscar uma solução para resolver o seu problema. Enquanto você está convivendo com o seu problema, é porque você está suportando o seu problema. Certo? Beleza pura? Falando disso, de problemas, de lutas, o que eu quero trazer à mente dos irmãos, isso, problemas, sofrimentos, lutas. Nós vamos agora para Mateus, e aí o nosso irmão já está lá, né, agitando lá, Mateus capítulo 15,
versículo 21 ao 28, é o que nós vamos estudar esse texto. Lembrando que esse texto de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28, ele é reforçado por Marcos, capítulo 8, versículo 24 e 36. Se a gente só ler um texto, só Mateus, a gente fica em falta alguma coisa. Não dá para trazer uma mensagem completa do texto, porque Mateus não diz tudo para nós a respeito do texto. E Marcos, ele diz menos ainda a respeito do texto que nós vamos ler hoje. Mas ele diz, no mínimo, duas coisas importantes no texto que enriquece o que Mateus fala para a gente. Tá bom? O texto que nós vamos falar é da mulher cananeia. Nós já estamos cansados de saber a respeito da mulher cananeia. Inclusive, eu já trouxe pregações a respeito da mulher cananeia para eles. Né? E lembrando que essa mulher, ela não era judia. Ela era considerada uma gentia, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. E também precisamos lembrar nesse texto que Jesus veio primeiro a quem? Fala aí, cochichar aí, meio de errar, fala bem baixinho. Para os seus, que é os judeus. Ele veio primeiro para esses aí. Então, sabendo desse contexto, que essa mulher não fazia parte da linhagem judaica, o texto vai fazer mais sentido para a gente. E porque Jesus não queria socorrer essa mulher imediatamente, porque ela não fazia parte da linhagem de Israel. E Jesus veio para o povo de Israel primeiro, tá? E ele entra em terras que não pertencem ao povo, assim, de Israel aqui. O primeiro texto, versículo 21 e 22, é importantíssimo a gente saber. Olha só. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Vamos lá, 22. E eis que uma mulher cananeia, que não fazia parte do povo de Deus, não era uma judia, provida daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui nós temos um ponto interessante. Jesus, ele entra nessas cercanias aqui e vem de encontro a ele uma mulher que não pertencia à linhagem judaica. E ela vem atrás de Jesus clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Tem uma palavra que reforça a outra aí. É a horrivelmente endemoniada. Essa menina, a filha dela, dessa cananeia, ela não estava com um demônio que em vez em quando jogava ela na sala, né? E todo mundo reunia e passava aqui a uns 10 minutos, o demônio saía e ficava tudo bem. A palavra horrivelmente quer dizer que a situação não estava boa naquela casa. Ao ponto dessa mulher vir atrás de Jesus clamando por socorro, porque ela não estava aguentando mais a situação na casa dela. Falando isso, eu queria colocar para vocês um outro ponto que está lá em Marcos. Depois eu vou voltar para aqui, tá bom? Aqui agora aqui eu volto, né? Marcos capítulo 8, 24 e 25. Tem uma outra revelação em Marcos capítulo 8, 24 e 25, é o nosso texto paralelo. Esse texto tem um pouquinho a dizer a respeito do nosso texto principal, lá de Mateus. E levantando ele os olhos, disse: Ô Gilson, é Mateus 7, 24 e 25. É Marcos, né? Marcos, 7. É Marcos. Opa. É isso aí. Marcos, porque Marcos é Marcos.
Vamos lá, vamos chegar. 24 ao 25, tá bom? Levantando-se, Davi foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde ocultar-se. Então Jesus, ele chega, o texto fala que Jesus, ele chega nessa região em secreto. Ele foi às escondidas com seus discípulos. Imagina Jesus ali naquela cidade, ó, fica lá todo mundo aí, vamos devagar, né? Vamos devagar, e ele entra em uma casa, talvez uma antiga conhecida, não sei, ou uma pessoa que estava com algum problema ali, chamou ele em particular, e ele só foi para aquele local e não queria alarmar a situação. Então eles chegam meio, ó, devagar. Jesus fala que quem quer se ocultar anda à noite, né? Então ele foi assim, segredo, e entrou naquela casa. Não sei o que Jesus faz naquela casa. Eu sei que no versículo 25 traz uma outra novidade. Olha só. Porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouviu falar dele. Alguém viu Jesus. Não foi o suficiente aquelas pisadinhas. Ó, explica lá. Pedro, pelo amor de Deus, né? Fica quietinho, vamos devagar, né? Senão o pessoal vai. Não foi suficiente. Alguém viu. Eu penso em Jesus. A pessoa que viu a situação conhecia a mulher cananeia. Conhecia a mulher cananeia. E o texto fala. Porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouviu falar dele e veio. Quando a pessoa trouxe o recado, tem um grupinho do lado atrás, né? E essa mulher conhecia a situação daquela mulher que não era boa. Não era boa. Lembra que o espírito, ela estava horrivelmente endemoniada. Ela não estava endemoniada. Era horrivelmente endemoniada. E provavelmente os vizinhos, devido à situação daquela mulher ser tão grave, conheciam o sofrimento, a intimidade daquela mulher. Quando viu que Jesus passou na esquina, correndo, provavelmente, ali ajeitando os passos, eu conheço. E lembrou de quem? Da Cananeia. Os nossos amigos. Não é verdade? Lembrou da situação da Cananeia. Correu na casa dela e falou: vem, Jesus. Jesus está aí. Ah, eu vi. É ele. É ele. Ela correu depressa, devido à gravidade do seu problema. Mas é para isso que servem os amigos, para nos acolher nos momentos difíceis, no momento que nós estamos passando com dificuldade. Um abraço, uma palavra, uma mão amiga resolve, ajuda. Talvez não cura todo o problema. A pessoa que falou para ela não curou o problema dela, mas ajuda muito a resolver o problema dela. Ela não tinha mais esperança. Aí eu queria colocar para você. Eu estou vendo uma mãe aqui, duas mães, três. Ali não está, tem uma ali, mas a filha não está ali, ela está lá dentro. Mãe, não, mãe, eu acho que é por aí. Essa menina, essa mãe, estava com a filha horrivelmente endemoniada. E você que é mãe, talvez eu citei as mães, porque os pais vão saber, mas não o verdadeiro sentimento que uma mãe sabe. Não vão saber a situação daquela mãe. Como aquela mãe estava sofrendo devido
a sua vida ser jogada pelo demônio o dia todo, machucada pelo demônio. Não tinha paz a vida dela. Ela não estava ali por ela. Você não sabe. Ela não estava ali pela filha. Ela não se importava de estar sofrendo. Mas ela se importava com a sua filha estar sofrendo. Por isso que eu penso, mãe, você sabe disso. Você dá a sua vida pela sua filha. Você entende mais do que essa mulher está passando do que nós homens que temos filhos. Você entende com mais pureza, com mais perfeição. Imagina a vida dessa mãe, todos os dias. Porque o texto não relata o pai, relata a mãe. Talvez por causa disso. O amor é mais puro, mais genuíno. E por isso é relatado a mãe. Ela que vai dar o primeiro passo, ela que vai pegar e levar para o hospital, ela que vai sentir a dor do filho primeiro. E por isso, o texto relata a mãe. E não o pai. Pedindo o amor mais apurado. Imagina o sofrimento dessa mãe. Entra nesse lar por um minuto. Um minutinho. Sai do seu banco, aonde você está sentado. Olha o texto. Sinta o que essa mulher estava passando ali na sua carne, nesse momento. Viva o que ela viveu. Não aguentava mais aquela vida de sofrimento. Não era um dia, todos os dias. Horrivelmente endemoniado. Traz uma mensagem para nós de gravidade do problema. Ninguém tinha paz ali mais naquela casa. Ninguém tinha sossego ali. Era jogada no quintal, na rua, dentro de casa. Provavelmente o seu corpo todo enfermo, devido à causa do demônio criara nela. E a mãe assistindo aquilo, sem poder fazer muita coisa, só tentando aparar com seus braços, com seu amigo. Mas não era o suficiente, porque o problema era gravíssimo, era muito grave. Mas graças a Deus, uma amiga ou alguém foi lá e falou para ela que tinha um remédio, que tinha uma solução, passando logo ali na esquina. Ela não pensou duas vezes. Ela deixou sua filha, deixou seu problema na sua casa e saiu pelaquela porta, correndo, às pressas. Porque ela queria ter uma conversa com Jesus embaixo dela. Ela precisava daquele momento a sós. Porque algo me feria na alma. E ela não ia pedir para ela mesma. Não, a sua vida. Ela tirou o foco dela. Investiu tudo, aquela energia na sua vida. Aí o texto continua assim. Vai lá. Volta para Mateus, tá? Só volta um versículo antes. Eis que uma mulher cananeia, provida daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu palavra. Era tudo que ela queria. Porque ela conhecia Jesus como aquele que acudia os necessitados.
que curava os enfermos, aquele homem bom, que estava pronto a nos ouvir quando orava. Mas ela, no desespero dela, chega até Jesus e ouve o silêncio da parte de Jesus. Quem de nós já não ouviu o silêncio de Deus quando clamamos a Deus? Não vimos resposta nenhuma do nosso Deus. Todos nós tivemos essa experiência. E qual é o sentimento dessa experiência? Jesus não liga para os meus problemas. A palavra de Deus fala que liga tudo, mas na prática ele não liga. Jesus está cuidando do Valdir, está cuidando do Marcos, do Junô, mas ele esqueceu. Ele esqueceu dos meus problemas. Só que a diferença da fé viva, da fé verdadeira, é a fé persistente. O problema daquela mulher era tão grande que o não de Jesus não foi o suficiente para ela. Ela queria ouvir alguma coisa, ela queria ouvir a voz de Jesus a respeito da sua situação. E Jesus, ele fala, não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: despede, porque vem clamando atrás de nós. Não desiste das tuas lutas. Está dando tudo errado hoje. É hoje. Amanhã o sol nasce novamente. É um novo dia. A palavra de Deus fala que o choro do justo dura uma noite. Depois vem o sorriso, logo pela noite. Seja o que for, vai passar. O tempo vai durar. E com Jesus dura muito mais rápido. Muito mais rápido. Fique em paz. Não desista. Eles pensaram que estavam resolvendo o problema. Jesus ficou calado, porque ele veio primeiro para os judeus. Primeiro para os judeus. Ele fica calado e segue o seu destino. Os seus discípulos. Só que quem está vindo atrás? Ela grita. Gritando. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui me incomoda tanto os ouvidos dos discípulos, que eles param Jesus e falam: despede a mulher, ninguém está vendo mais. Despede ela. Fala que hoje a gente não veio para isso. Jesus responde a essa pergunta no versículo seguinte. Respondeu-lhe ele: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus cumpre o pedido dos seus discípulos. Ele para, a comitiva toda para. A mulher se aproxima e Jesus fala: olha, hoje não dá. Eu não vim. Eu vim somente, ou primeiramente, para favorecer os judeus. Né? Em outras palavras, volta outro dia. Vamos marcar uma agenda para você em outro momento. E o texto não termina aí. O texto continua trazendo luz para nós. Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vizinho. Então veio ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Talvez isso seja a parte mais forte do texto. A parte que mostra mais o desespero dessa mulher. Ela não queria saber para quem Jesus veio. Ela queria solucionar um problema que estava matando ela e sua vida. Quando ela viu um não de Jesus, entre aspas,
que na verdade era um teste. Ela cai de joelhos aos pés de Jesus e fala: socorro. Não me interessa o que o Senhor acabou de falar aí atrás. Socorro. Pois eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver isso aqui. Me dá um de atenção para me explicar a minha situação. Socorre, porque eu não consigo mais viver. Aí eu pergunto para você: Jesus suportaria uma humilhação tão grande de alguém? Será que ele deixaria de socorrer um coração desse? Com tamanha sinceridade, verdade, uma petição tão humilde aos pés dele, pedindo socorro. Será que os judeus se tornaria mais importante do que um coração sincero, mesmo sendo gentil? Nós conhecemos o nosso Deus. Nosso Deus não ia deixar isso passar sem haver um socorro imediato. Ela estava no caminho certo, só não tinha alcançado nada. Quem disse para ela que esse era o caminho certo? As suas necessidades. Ela já devia ter procurado todo tipo de sistema para solucionar o problema dela na sua casa. Medicamento, talvez pessoas que mexiam com espíritos. Já todo mundo estava rodeado ali, sem solução. Não tinha mais para quem correr. Isso levou tamanha humilhação. Ela viu em Jesus a sua última solução. Não tinha outro além dele. E Jesus sabia, como eu falei para vocês, os bastidores. O bom do nosso Deus é esse, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E quem poderia dizer assim, talvez Jesus veio para escrever Mateus capítulo 15. Talvez Jesus estava naquela cidade justamente para trazer essa mensagem para nós hoje, depois de mais de 2020 anos da escrita desse texto. Jesus nos conhece, mas nada vem de mão beijada. Jesus não tem filhos mimados, sabe? Assim, a mãe já pega na boca do menino. Antes de chorar, o menino vira aquele menino que no supermercado ninguém aguenta. Rola no chão, faz a mãe passar vergonha, desrespeito dos outros, porque o filho é mimado, a mãe trata aqui. Deus ama. Ele nos ama muito mais do que nossa mãe nos ama. Ele fala: se uma mãe ou um pai vos abandonar, eu nunca vos deixarei. Ou pode uma mãe abandonar o filho? Eu não abandono. E mesmo assim ele não nos trata com essa coisa toda, porque isso faz mal para a gente. Faz mal para a gente. Então Jesus, ele traz todo esse ensinamento para a gente aqui. Então veio ela adorando e disse: Senhor, socorre. 26. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar dos filhos e lançá-los aos cachorros. Jesus insiste mais uma vez com aquela palavrinha: não. Não. Ele volta naquilo: eu vim para os judeus primeiro. As minhas bênçãos têm prioridade. É para os judeus. Eu não posso tirar dos filhos do judeu e passar para os gentios essa bênção. Primeiro é das ovelhas de Israel. A mulher, não sei se entendeu bem o que Jesus queria dizer, mas ela entendeu perfeitamente que não podia tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Isso ela entendeu. Ela entendeu isso, talvez não entendeu na profundidade. E ela, mais uma vez,
vai em busca do que ela deseja. Versículo 27. Ao que ela disse assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só, Jesus usa uma mensagem em forma de tipo uma parábolazinha, e ela entende perfeitamente, e ela fala assim: Senhor, mas os filhos, os cachorrinhos, isso é de nós, né? Que antigamente os cachorros ficavam, a gente estava comendo na sala, antigamente era assim, hoje mudou, o cachorro quase, agora o cachorro está quase mais evoluído que a gente agora, né? Muda, né? Deu uma mudança grave aí, tem até coisa que dá assusta. Mas naquele tempo o cachorro era cachorro. Ele era cachorro. Hoje deixou de ser cachorro. O cachorrinho, ele era cachorro naquele tempo, mas ele fazia parte da família. Você estava comendo, a sua família toda dia de Natal, Ano Novo, aí sobrava um ossinho. Quem estava olhando por baixo das mesas? 3, 4 cachorros. Era assim, aqui mesmo onde a gente morava. Os cachorros ficavam em volta e não era feio isso. Era normal, porque uma vida assim no interior é desse jeito. Então era todo mundo comendo e os cachorros olhando. Aí daqui a pouco sobrava um ossinho. Então alguém jogava o osso no chão da casa mesmo ali. Pá. Onde caiu o cachorro embocava. Hoje o cachorro não pode comer mais osso porque engasga. Sempre, mas antigamente comia e não engasgava. Hoje o cachorro está daquele jeito. Então onde cai no chão ele greve. E já de olho no outro. Já de olho no próximo ossinho que ia vir, porque os donos viam aquilo ali. Então foi isso. As migalhas, os que sobram da mesa, o dono joga para os cachorrinhos. Jesus pensou: nossa, faz sentido, né? Que mulher sabida. Pegou Jesus. Né? Pegou Jesus aí. Aí, depois disso, olha o que ele fala. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é tua fé. Não tem como dispensar você. Não dá para mandar você embora. Uma fé dessa é a fé que busca. É a fé que não desiste. É a fé que está chorando, mas sabe, aos meus pés. Grande é a tua fé. Mais uma vez, eu faço uma pergunta para você. Jesus podia deixar essa mulher sair de mão vazia. Com tamanha fé. Com tamanha humildade. Nós sabemos que ele estava testando. Ela tinha tudo para conquistar aquilo que ela desejava. Tinha tudo. Faltava pouco tempo para ela alcançar. E você acredita que muitos cristãos perdem a sua bênção ali, quase recebendo, por desistir, por abandonar a fé, porque está doendo o espinho demais. Não deu fé. Eu não lembro mais. Filhos mimados, que querem as coisas de mão beijada. A Bíblia fala dos profetas, como sofreram no Velho Testamento. E o texto fala que esses homens não eram dignos desse mundo. Foi cerrado ao meio, ao fio da espada. E ninguém desistiu. Tem gente que foi jogado na fornalha de fogo. Faz ao rei o que quiser, mas não adoraremos nem a ti e nem esse estado que está colocando. Sabe? Essa é a fé verdadeira. A fé que nos tira do comodismo. A fé que faz a gente parar de ficar chorando. Eu não vou para a igreja, né? Inventa coisa para não vir, para louvar a Deus. Igreja não é isso. Igreja é esses que estão aqui. Nós estamos reunidos junto com o povo de Deus. Sabe? Qualquer coisinha, qualquer desculpa, essa fé não vai te levar para lugar nenhum. Às vezes até eu fico pensando, até que ponto um cristão ele quer a salvação dele.
Até que ponto é importante a salvação? Ou não entendeu nada do que é a salvação da alma, porque nós temos que ir à última instância para receber ela. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado por força, e só os que sofrem entrarão no reino. Sabe? Cristão mole, cristão como a Bíblia fala, tímido, medroso. Apocalipse fala que os tais ficarão fora do reino de Deus. Não dá. Nós temos que ir buscar essa bênção com Jesus. Já está garantida, já é nossa. Como que nós vamos jogar fora o que já é nosso? Já confessamos o Senhor. Já falamos que Ele é nosso Deus e que nós somos pecadores. Mas precisamos continuar com essa convicção até conquistar. Foi o que ela fez. Jesus já amoleceu o coração. Nós estamos vendo o outro Jesus, né? O Jesus que nós conhecemos, né? Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como queres. Pronto, chega a resposta. Seja feito. O que você quer? A minha filha está terrível, doente, endemoniada. Ninguém aguenta não. Seja feito. Jesus espera ela então. Ela vai para casa. Tem um texto na Bíblia que fala, Mateus 7, do 7 ao 11, e nós já vamos terminar. Mateus capítulo 7, cada que horas? 10h30. Então nós está vendo, 7 minutos. Mateus 7, 7 ao 11. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, e abre-se-vos-á. Os 3 verbos que estão nesse texto, eles remetem a uma ação da nossa parte. Volta a pedir e dar-se-vos-á. Para a gente receber alguma coisa, nós temos de pedir. É isso que Cristo está falando. Começa de você, não de Deus. É de você. Pede e dá-se-vos-á. Busque e acharei. Ação da nossa parte. Ação. Batei e abre-se-vos-á. Olha só como é importante esse versículo. Se você quer alguma coisa e é importante para você, busque para você conquistar. Aconteceu na vida dela. Mulher, seja feita conforme tu queres. Ela volta para casa. Agora, para ela voltar para casa, Mateus, ele empobrece um pouco o texto. Mas, se a gente for em Marcos, ele enriquece mais o texto. Marcos, capítulo 8, 24, versículo 36. É a continuação do versículo nosso lá. Marcos 7, né? 24, 36. O texto fala, depois que Jesus despede aquela mulher, levantando-se dali. Não. É o finzinho do versículo, eu marquei aqui errado. 36. É o 30. É o 30? Olha, está aquela correria nossa lá, sabe, né? Tem uma correria aí. Versículo 30. E voltando-se ela para casa, achou-se a menina deitada sobre a cama. Por que está esse texto escrito dessa forma? Porque ela não conseguiu em paz deitada em uma cama. Quando ela entra na porta daquela casa, ela encontra uma menina diferente daquela que ela deixou. Deitadinha na cama. Depois de longos tempos, descansando. Em paz.
E depois o texto fala que o demônio já havia saído dela. O fato dela estar em paz, deitada numa cama, revelou tudo isso para aquela mãe. O demônio deixou ir. A paz reinou novamente naquele dia. Nós tivemos um fim aqui feliz, uma história feliz, pelo amor de uma mãe, a sua fé. Não desistiu. Viu em Jesus a solução para um problema que afligiu o seu coração e a sua vida. Ela foi atrás e teve um grande sucesso nisso. É isso que Jesus quer fazer com isso, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Ele quer trazer a calma, tanto para os nossos filhos, como para a mamãe, para o papai. Confiar em Jesus. Ele é a solução. Lembre, meus irmãos, não tem problema que Jesus não resolve. Amém. Nada que Jesus não resolve. Sabe? Eu não estou falando que nós vamos levar alguns problemas para o túmulo. Mas a gente precisa ter uma visão além do túmulo. Lembra dos corpos glorificados de Apocalipse? Eles foram martirizados. Teve problemas que não foram resolvidos aqui e servem de lição para nós. Eles vão ser resolvidos depois. O fim do cristão é glorioso. É fantástico. É abençoador. Por isso que o texto da Bíblia fala para a gente não perder a nossa fé, pois ela traz consigo grande galardão. Não jogue a tua coroa fora. 2025 vem aí. Aconteça o que acontecer, que Jesus continue sendo o seu Deus, o seu Salvador, independente de qualquer coisa. Se você está meio frio, desanimado, se apegue a Ele. Não deixe os seus problemas vencer a sua fé, mas vença os seus problemas com a sua fé, pois ela é uma fé verdadeira e amada em Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos levar essa mensagem para os nossos lares e abençoar outras pessoas. Vamos orar agora. Senhor Deus, Pai maravilhoso e eterno, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome. Senhor, um Deus grandioso, Pai, um Deus rico em misericórdia, um Deus que está pronto a perdoar, um Deus que não consegue ver um pecador contristado, que vem a Ti, que o Senhor não estenda a mão. O Senhor está pronto a estender a sua mão a todos nós. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Somos pecadores ainda, assim, remidos com o Teu sangue, mas ainda falhamos. Nos perdoe os nossos pecados. Nos abençoe para que 2025 nós possamos ser servos melhores, filhos melhores. Nós possamos nos santificar para louvar o Teu nome. E isso eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.